Olá, eu sou o professor Flávio Moito e neste vídeo você vai aprender a calcular o consumo de combustível do seu veículo, seja ele carro ou moto. Mais especificamente, a gente vai ver o que aqui? A gente vai aprender a calcular o consumo por quilômetro, quantos litros o seu veículo está consumindo por quilômetro. Você vai aprender a medir e calcular, porque para a gente calcular a gente precisa fazer uma medição correta. Você vai aprender a calcular a previsão de gastos por viagem ou por mês. Além de você aprender a medir e calcular, você vai aprender também a fazer previsões de gastos em função dessa medição. E por fim, a gente vai dar algumas dicas para você acompanhar o seu consumo. Mas por que é importante a gente fazer esse cálculo, esse acompanhamento, gente? É o seguinte, a importância a gente pode dizer que são dois tipos de importância. Uma é a financeira, lógico, né? Se você está tendo gasto com o veículo, o gasto de combustível, se você roda muito, isso daí vai pesar no seu orçamento. Então, se você sabe quanto está consumindo, você pode ter uma previsão de gasto, por exemplo. E também, além disso, tem uma questão mecânica da coisa, porque o consumo de combustível está diretamente ligado a um bom funcionamento do veículo. Se você tem um aumento do consumo de combustível além do normal, pode indicar alguma falha mecânica. E aí você já pode corrigir levando o seu veículo para um mecânico para ver o que está acontecendo. Então, o acompanhamento também é indicado para a gente acompanhar o bom funcionamento do veículo, em especial do motor do automóvel. Mas aí como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai fazer esse cálculo em várias etapas. Inicialmente a gente vai mostrar as etapas e depois a gente vai fazer 3 exemplos práticos, tá bom? E por final a gente vai dar as dicas. Para a gente fazer o cálculo, a gente vai fazer o seguinte. Inicialmente a primeira coisa que você precisa fazer é encher o tanque do seu veículo. Vai lá num posto de combustível e completa o tanque. Isso é importante para a gente fazer a medição correta. O segundo passo é você anotar a quilometragem do odômetro. Professor, mas o que é que vinha a ser o odômetro? O odômetro é o seguinte, você vai ver no medidor de velocidade do seu veículo, você vai encontrar aqueles númerozinhos que medem a quilometragem já rodada pelo veículo. Nesse caso aqui é 135.696. Então você vai anotar essa quilometragem já rodada no momento que você encher o tanque. Em alguns modelos esse odômetro pode aparecer também de forma digital, tá bom? Então você vai anotar essa quilometragem. E o que a gente vai fazer depois? A gente vai rodar com o veículo. Encheu o tanque, marcou a quilometragem, vai rodar. Mas rodar de qualquer forma, não. Veja bem, se você for fazer o cálculo na cidade, rode somente na cidade, porque se você rodar na estrada e na cidade pode dar algum erro, porque na cidade se consome mais combustível do que na estrada. Então, rode somente na cidade ou somente na estrada, tá? Porque na cidade você tem muitas paradas, o carro fica funcionando mesmo parado, na estrada não. O consumo é menor, você tem um aproveitamento melhor do combustível, tá bom? E aí você vai rodar até quando? Você vai rodar o máximo possível, preferencialmente até que o tanque fique abaixo de 1/4 do valor total do tanque. Então tem lá o medidor de combustível, você vai ficar até abaixo de 1/4 do tanque ou até mesmo próximo à reserva. Então pelo menos você vai rodar aí 3/4 do tanque, tá bom? Para dar uma precisão maior na sua medição. E depois o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai completar o tanque. E no momento que você completar o tanque, você vai anotar a nova quilometragem que está lá no odômetro e a quantidade de litros que você abasteceu para completar o tanque novamente. Pronto, de posse dessas duas informações, a quilometragem e os litros abastecidos, a gente consegue calcular o nosso consumo por quilômetro. Como é que a gente vai fazer esse cálculo do consumo? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer através de um exemplo. Vamos supor que a quilometragem inicial deu 13.350 quilômetros, que está lá no odômetro, né? Depois de rodar, você abasteceu e rodou, a quilometragem final foi 13.688. E você abasteceu, deu quanto? 29,56. Então você rodou de 13.350 até 13.688 e abasteceu, para completar o tanque, depois de ter rodado essa quilometragem, 29,56 litros, tá bom? E agora a gente vai fazer o cálculo do consumo. Consumo é o que? É a quilometragem final menos a quilometragem inicial dividido pela quantidade de litros. No nosso exemplo aqui, a quilometragem final foi 13.688, a quilometragem inicial foi 13.350 e a quantidade de litros foi 29,56. 13.688 menos 13.350, você
você rodou 338 km. Dividido por 29,56, pode fazer aí na calculadora, vai dar 11,43. 11,43 o quê? Quilômetros com litro. Isso significa o quê? Significa que com 1 litro você consegue rodar 11,43 quilômetros. Vamos ver aqui mais um outro exemplo. Esse exemplo já é para calcular quanto você vai gastar por mês, tendo já a média de consumo por quilômetro, tá certo? Então, nesse segundo exemplo, a gente tem o seguinte, que você roda em média 1.200 km em um mês, o consumo é aquele que a gente já calculou, 11,43 km com litro, e o preço por litro aqui do combustível é R$5. Como é que a gente vai calcular quanto você vai gastar por mês? É muito simples, o gasto mensal vai ser a quilometragem rodada vezes o preço, dividido pela média de consumo. Aí. No nosso caso aqui foi 1.200 km, vezes R$5, dividido por 11,43. Se você fizer esse cálculo, você vai ver que vai dar R$524,93 é o que você vai gastar no mês com combustível. Professor, e se for numa estrada, numa viagem? Numa estrada, numa viagem, se você quiser saber quanto você vai gastar, é muito simples. Você tem uma viagem de 300 km para fazer, digamos que o consumo médio seja de 13,30 km com litro e o preço também seja de R$5. Para a gente calcular o gasto estimado da viagem, você vai pegar a distância em quilômetros vezes o preço, dividido pelo consumo. Então, a distância foi 300 km, vezes R$5, dividido por 13,30. Isso daí vai dar R$112,78, é o gasto estimado na viagem. E quais são as recomendações, as dicas que a gente dá para você acompanhar o consumo? Primeiro, sempre fazer em viagem. Aí como é que você vai fazer na viagem? Você vai fazer da mesma coisa que você fez anteriormente. Você vai encher o tanque antes da viagem. Se a viagem der para utilizar todo o tanque, tudo bem. Lá no final você enche de novo e faz o cálculo. Se não der, no meio da estrada você enche e faz o cálculo. Aí você vai ter a média de consumo aí por quilômetro nas viagens. Pelo menos 2 vezes por mês é interessante você fazer esse cálculo. Para quê? Para você acompanhar e ver se o consumo está se mantendo o mesmo, se não tem nenhum problema mecânico no seu veículo. Mantenha os dados em um caderno ou planilha. Procure anotar e guardar esses dados de consumo do seu veículo. Pode ser até um caderninho dentro do próprio carro. E outra coisa interessante também é você fazer uma análise do consumo com outros combustíveis, como por exemplo com etanol. Mas para isso você tem que zerar o tanque e abastecer completamente com etanol novamente, tá bom? Para fazer um cálculo correto também com etanol. E agora eu gostaria de lhe pedir, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim você vai acompanhar as nossas próximas postagens. E compartilhe o vídeo para ajudar mais gente a fazer esse tipo de cálculo e acompanhar o consumo de combustível dos seus veículos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.